Olá, ovelha amada, que o Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus. Estou aqui em cima desse monte, pastora Tassiane, que está aí do outro lado da câmera. Dá um oi, pastora Tassiane, e a paz. Olá, ovelha querida, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no monte. Pastora, mostra aqui o lugar onde nós, nessa manhã de quinta-feira, véspera de Páscoa, viemos orar. Viemos clamar a Deus em favor da família. A família, minha ovelha amada, que sempre foi e é uma instituição constituída por Deus. Deus instituiu a família. Deus é família. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Santíssima Trindade é um exemplo e referência de como é a família, como deve ser a família. E a verdade é que a maior investida que o diabo tem trazido é nas famílias, destruindo famílias. E o diabo, ele entra nos lares quebrando princípios. Essa que é a verdade. Quebrando princípios. Princípios que pai e mãe devem mantê-los. Princípio que um casamento deve ter. Princípio que filhos devem ter com seus pais. E é por isso, ovelha amada, a importância que você e eu temos de estarmos debaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem com ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando você gasta o teu tempo, se é que a palavra exata é gastar, quando você doa o seu tempo, quando você canaliza o seu tempo para ouvir a palavra de Deus, a fé, ela nasce dentro de você. E a fé é um pedaço do próprio Criador em nós. É a fé que nos leva a mover montanhas. É a fé que nos dá condições para enxergarmos aquilo que sem ela jamais enxergaríamos. Por isso a razão principal é você ouvir a palavra de Deus. O diabo quer que você ouça as vozes deste mundo. O diabo quer que você ouça as vozes de intelectuais, de filósofos. O diabo quer que você ouça a voz de pessoas capacitadas humanamente falando, governantes, mas nenhuma voz traz tanto impacto para o seu coração quanto a palavra, a voz de Deus. Então ouça mais a palavra de Deus, creia mais nessa palavra, se envolva mais com a palavra de Deus, porque é essa palavra que vai te animar em dias difíceis, é essa palavra que vai te fortalecer em horas difíceis. Sabe aquele momento em que você não encontra um diagnóstico, uma saída para aquilo que o médico lhe disse, para aquilo que as notícias ruins falam a você, a respeito do que é o teu marido, a respeito do que é o teu filho? A verdade é, ovelha querida, que eu estou agora me dirigindo a um pai, a uma mãe, que o teu filho possa ser que para a sociedade ele não tenha valor nenhum, por ele ser um fora da lei, por ele ser um dependente químico. E as vozes que chegam aos seus ouvidos é que não tem jeito, é que não tem saída, que a melhor coisa a se fazer é você abandonar, você esquecer, você parar de sofrer por alguém que não merece. Mas a palavra de Deus, ela diz ao contrário. A voz de Deus, ela diz que crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua família. Estou falando agora com uma ovelha amada, uma ovelha querida que de repente está aí com o seu casamento completamente dilacerado. Você não sabe a quem recorrer, você não sabe o que fazer. Já buscou ajuda aonde foi possível, e de repente de tantas pessoas que você buscou ajuda, em tantos lugares que você recorreu e não houve solução, as mesmas pessoas que disseram para você que você deveria lutar por ver a sua dor, ver o seu sofrimento, elas estão convencidas que você não precisa e você não merece passar por isso, e você deve procurar o seu rumo, procurar o seu caminho. E quando você até quer fazer isso, o teu coração ele arde, e é como se algo sobrenatural lhe dissesse: não faça isso, recorra a Deus, busque em Deus. O teu casamento tem jeito, a tua família tem jeito, existe solução para você. Por isso, ovelha amada e ovelha querida, ouça a voz de Deus. Eu sei de repente o quanto que é difícil isso. Eu sei o quanto que de repente nós ficamos confusos, ficamos perdidos, desbaratinados,
diante de tanta coisa que ouvimos. É a opinião do pai, é a opinião da mãe, é a opinião de um amigo, é a opinião de um vizinho, é a opinião de um psicólogo, é a opinião, palpite de pessoas externas, até de um pastor, Mas a palavra de Deus, escute, não é o bispo Fabiano, a palavra de Deus, ela diz: eu é que sei o pensamento que tenho ao vosso respeito. Pensamento de paz, não de morte. Pensamento de paz para dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? Eu tenho certeza que o fim que você deseja não é a repartição da tua família. O fim que você deseja não é ver o seu filho sendo escravo do crime, das drogas, o seu casamento se perdendo por conta do vício do seu marido, o seu casamento se dilacerando porque o seu marido, ele gasta tudo que ele tem e o que não tem nos bares dessa vida. Ovelha querida, saiba que o pensamento de Deus já está em você. Se você tem esse pensamento, é o pensamento de Deus. E como se fazer para que esse pensamento se torne concretizado, apalpável na sua família? É simplesmente ouvir na voz de Deus, orando. E é o que nós viemos fazer aqui. Viemos aqui neste monte para orar por você. Viemos aqui nesse monte para pedir para que Deus, Ele transforme primeiro você. Se não houver uma transformação em você, não espere que haja uma transformação no seu filho, no seu marido, em quem quer que seja. A transformação, ela começa em você. Se você quer essa transformação, ovelha querida, me permita ser o teu pastor. Me permita ser o teu pastor. Eu quero ser o teu pastor. Eu quero que você desabafe, converse, sabe? Nós estamos aqui para isso. A função de um pastor é essa. Eu tenho 28 anos só com a mesma pessoa, de maneira ininterrupta. A pastora Tassiane, que está aí do outro lado, filmando. E posso lhe dizer que o maior milagre que eu recebi na minha vida é o meu casamento. Enquanto alguns falam assim, a maior desgraça que eu fiz na minha vida foi me casar. Eu não quero mais me casar com ninguém, não. O casamento é uma bênção, é uma dádiva. Eu sou testemunha disso. Estou há 28 anos com a pastora Tassiane. Fui o primeiro namorado dela, como ela também foi minha primeira namorada. Então eu tenho a bênção sentimental para te dar, eu tenho. Eu tenho a bênção da cura para te dar, eu tenho. Eu tenho não porque sou melhor do que você, mas porque Deus constituiu isso na minha vida pelas escolhas que eu fiz. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz a escolha. Eu fiz a escolha de servir a Deus. Eu fiz a escolha de andar com Deus. E Deus me deu um chamado, Deus me deu um ministério. Deus me deu um ministério para eu compartilhar o que Ele me ofereceu. Então estou aqui nesse monte orando por você. Estou aqui nesse monte para compartilhar o que Deus mandou eu te dizer. Deus mandou eu te dizer que a tua história vai mudar. Deus mandou te dizer, vai lá e fala que você agora vai ser pastor da vida delas. Diga para elas que eu estou te levantando para ser pastor da vida delas. E que através de você, da tua boca, eu vou usar a tua boca. Eu vou usar você para abençoar essas pessoas. Ovelha amada, me permita ser o teu pastor. Pastora Tassiane, que está aí do outro lado filmando, pastora, você se candidata a ser pastora da vida dessa mulher que de repente está aí nos assistindo? Com certeza. Nós estamos aqui dispostos a isso. Então, ovelha querida, me permita ser o teu pastor, tá bom? Eu vou orar aqui, mas que essa palavra fique no seu coração. Deus te abençoe.